Nicolas Ferreira pediu que Trump fizesse no Brasil o que fez na Venezuela. Isso não é meme. Isso pode virar cadeia. O que começou como provocação digital virou um problema de Estado. Um deputado federal em inglês, celebrando a captura de um presidente estrangeiro pelos Estados Unidos e desejando o mesmo destino para líderes e juízes da América Latina. No Brasil, esse tipo de fala não cai no vazio. O Supremo acompanha, o governo reage e o mundo observa. Porque quando a soberania entra em jogo, não existe ironia inocente. Existe consequência. E é aqui que a história vira. Nicolas Ferreira atravessou uma fronteira que não é simbólica, nem retórica, nem imaginária. Quando um deputado federal da República Federativa do Brasil decide usar uma língua estrangeira para pedir, ainda que por insinuação, que uma potência militar intervenha em países da América Latina, incluindo o seu próprio, o debate muda de patamar. Deixa de ser lacração, deixa de ser molecagem, deixa de ser opinião pessoal, passa a ser um ato político com implicações jurídicas, diplomáticas e institucionais graves. O estopim foi a reação de Nicolas à captura de Nicolás Maduro após uma ação militar dos Estados Unidos. Em vez de cautela, em vez de prudência, em vez de qualquer compromisso com o direito internacional, o deputado brasileiro escolheu o aplauso. Escreveu em inglês, mirando plateia externa, que todos os ditadores da América Latina, sejam presidentes ou juízes, deveriam ter o mesmo destino. Não citou nomes. Não precisou. O subtexto estava escancarado, mas o que ninguém esperava veio depois. Nicolas publicou uma imagem do presidente do Brasil sendo preso. Não escreveu uma linha sequer. Apostou no silêncio calculado, na sugestão, na entrelinha. Só que ninguém é burro. Muito menos quando se trata de um parlamentar experiente em comunicação política. Aquilo não era humor. Aquilo era mensagem. E mensagem institucional. É nesse ponto que entra Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal não reage a barulho de rede social, mas reage a padrões. E o padrão aqui é conhecido. Defesa explícita ou velada de intervenção estrangeira, incitação contra autoridades constituídas e tentativa de deslegitimação do sistema democrático. Tudo isso já foi visto antes. Tudo isso já foi investigado antes. Tudo isso já teve consequência antes. Nos bastidores do STF, comenta-se que a fala de Nicolas não é analisada isoladamente. Ela se soma a um histórico de radicalização do discurso bolsonarista, que perdeu o poder, perdeu o controle da narrativa institucional e agora flerta com o que há de mais grave, a negação da soberania nacional. A lei brasileira é clara quando trata de atentados à independência do país e de estímulo a atos hostis por governos estrangeiros. Não é opinião. É Código Penal. Mas tem um detalhe que muda o jogo. Nicolas não é um cidadão comum escrevendo em rede social. Ele é deputado federal, com mandato, prerrogativas e responsabilidades. Quando fala, fala com o peso do cargo. E quando fala para fora do país, o impacto é ainda maior. O argumento da liberdade de expressão começa a ruir quando a fala se transforma em instrumento de instabilidade institucional. Enquanto isso, o bolsonarismo tenta fazer cortina de fumaça. Diz que é perseguição, diz que é censura, diz que é exagero. Mas a parte que ninguém quer encarar é simples. Pedir ou celebrar intervenção estrangeira nunca foi, em nenhum país sério do mundo, algo trivial. Nos Estados Unidos, seria tratado como ameaça à segurança nacional. Na Europa, como crime contra o Estado. No Brasil, não é diferente. E é aqui que a trama se conecta com o cenário internacional. Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, anunciou a captura de Maduro após um ataque que ele mesmo classificou como em grande escala. Na coletiva, Trump falou pouco de democracia, pouco de direitos humanos, pouco de legalidade internacional. Falou muito de petróleo. Disse que os Estados Unidos vão administrar a Venezuela até que decidam que a transição é segura.
sem prazo, sem ONU, sem OEA, sem mediação. Esse é o mundo que Nicolas aplaude. Um mundo onde a força substitui a diplomacia e onde países do sul global são tratados como protetorados temporários. Um mundo em que um presidente estrangeiro decide quem governa, quando governa e por quanto tempo governa. E é exatamente por isso que a reação brasileira foi imediata. Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião de emergência no Itamaraty. Chamou ministros, chamou defesa, chamou relações exteriores. A mensagem foi clara. O Brasil não aceita a intervenção militar no continente sul-americano como política normalizada. Lula foi explícito ao afirmar que a presença militar de uma potência extra-regional assombra o continente e testa os limites do direito internacional. Mas tem um detalhe que poucos perceberam. A reação de Lula não foi só discursiva. Foi estratégica. O Brasil acelera movimentos que já estavam em curso, mas que ganham novo peso diante da instabilidade provocada por Trump. Pela primeira vez na história, oficiais generais brasileiros são enviados como adidos militares para a China. Um gesto que fala alto, mesmo sem palavras. Não se trata de romper com os Estados Unidos. Trata-se de diversificar, de reduzir dependência, de afirmar autonomia. Xi Jinping observa tudo com a calma de quem joga xadrez de longo prazo. Enquanto Trump age por impulso, por manchete e por interesse imediato, Pequim constrói influência com paciência e previsibilidade. Lula sabe disso e age de acordo, mas o bolsonarismo parece não entender o tabuleiro. Ou entende e despreza. Quando Nicolas culpa o Foro de São Paulo, Lula e a esquerda por uma suposta conspiração continental, ele não está apenas repetindo um clichê antigo. Ele está construindo uma narrativa que legitima a intervenção externa. Está dizendo, em outras palavras, que a América Latina não é capaz de se governar sozinha, que precisa de tutela, que precisa de correção à força. Essa lógica não é nova. É colonial. É a mesma lógica que justificou golpes, ditaduras e dependência econômica ao longo do século XX. A diferença é que agora ela vem embalada em memes, inglês mal escrito e postagens calculadas para viralizar. Mas o conteúdo é o mesmo, e o perigo também. Nos corredores de Brasília, a avaliação é dura. O episódio de Nicolas não é um raio em céu azul. Ele se insere num contexto mais amplo de radicalização após a prisão de Jair Bolsonaro, ídolo político do deputado. Bolsonaro teve a prisão domiciliar negada. Está isolado politicamente. Seu projeto de poder ruiu. E seus aliados mais barulhentos parecem dispostos a tudo para manter relevância. Mas o que ninguém esperava é que essa disposição chegasse ao ponto de flertar com traição simbólica à pátria. Porque pedir que outro país intervenha no seu não é oposição. Não é crítica. Não é resistência. É renúncia de soberania. E é nesse ponto que o STF entra como último dique institucional. Alexandre de Moraes não precisa falar. O silêncio, nesse caso, é ensurdecedor. Ele já mostrou que não recua diante de ataques à democracia. E o histórico recente indica que o judiciário brasileiro não está disposto a normalizar discursos que incentivem ruptura, violência ou submissão externa. Enquanto isso, Lula articula no plano internacional, reforça laços com BRICS, conversa com a Europa, mantém canais com os Estados Unidos, mas deixa claro que o Brasil não aceita ser tratado como quintal. A diplomacia brasileira volta a ser protagonista. E isso incomoda quem apostava no caos permanente. No clímax dessa história, fica a pergunta que assombra o bolsonarismo. E se o precedente se voltar contra eles? Se amanhã Trump decidir que outro governo latino-americano é ameaça, quem eles vão culpar? A parte que ninguém quer responder é que a lógica da força não escolhe lado. Hoje aplaude, amanhã engole. No fim das contas, o caso Nicolas revela mais do que um excesso verbal. Revela um projeto político esgotado, que perdeu a disputa democrática